também a obediência de amar uns aos outros, né? Não tem por que eu não amar a igreja do Senhor, a menina dos olhos de Deus. Não mexa com a igreja do Senhor Jesus, é a menina dos olhos de Deus. Irmãos, graças a Deus, mais uma vez nós estamos reunidos no nome de Jesus como igreja para louvarmos, para aprendermos mais a palavra de Deus e termos comunhão uns com os outros. É graças a Deus nós estamos aqui essa noite para aprender da palavra de Deus. Então nós vamos já para o texto em tela que nós estamos meditando em João capítulo 17. Nós estamos meditando na oração sacerdotal de Jesus Cristo, qual nós temos como tema central a oração do Deus Filho ao Deus Pai. Nós estamos aqui sintetizando 4 áreas da petição de Jesus Cristo. Ok? Então vamos lá para João capítulo 17, sentados, ver qual os irmãos já estão, para nós lermos todos esses 26 versículos. O objetivo é sempre de trazer lembrança novamente, os irmãos memorizarem esse texto. E mais uma vez eu peço que à medida que eu for lendo, os irmãos já procurem aí já meditar e dizer para o Senhor, fale comigo na medida da leitura. João capítulo 17, versículo 1 diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste. Do mundo eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creio que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. Isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E, a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade.
Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um, como nós o somos, e neles, eu neles e tu em mim, a fim de que seja aperfeiçoado na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo o que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também eles compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Até aqui, nossa leitura, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essas palavras, pela tua palavra que foi lida, onde nós pedimos graça, misericórdia, para que a mesma fale aos nossos corações, a fim de nós entendermos a tua santa palavra e praticarmos. Obrigado, Senhor, pela a tua oração em favor das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é quem intercede por nós a todo momento. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Oramos por aqueles que estão enfermos. Queremos lembrar da irmã Marli, não pôde estar na tua casa porque está enferma, e outros irmãos também que não puderam. O Senhor esteja visitando na tua graça, curando, Senhor, para sempre terem oportunidade de estar na tua casa. Pois em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Ok, meus irmãos, então nós vamos aqui relembrar, recapitular aquilo que nós meditamos semana que passou. Pode passar, irmão amigo Lohan. Nós estamos sintetizando a petição de Jesus Cristo em 4 áreas. A primeira área nós já aprendemos sobre a salvação. Jesus consumou essa salvação. A segunda área sobre a segurança da salvação. E nós estamos na área de santidade, que corresponde do versículo de número 15 ao versículo de número 20. Nós estamos destacando aqui 2 pontos importantes. Quarta-feira nós já meditamos nisso aí, que nós somos santificados pela palavra de Deus. O versículo de número 8, ele vai dizer: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creio que tu me enviaste. Então, o que nós aprendemos aí? Que é a palavra de Deus que nos santifica. Não tem outro meio se não for pela palavra de Deus. Destacando isso, nós aprendemos que Cristo foi que nos transmitiu essa palavra. Foi o próprio Cristo, na sua oração ao Deus Pai, ele orando a Deus, qual o versículo, ele nos transmitiu a palavra. Nós aprendemos também que Cristo foi que nos deu a palavra. Então, nós temos a palavra aqui na nossa mão, foi Cristo que nos deu. E aprendemos que nós somos santificados pela palavra de Deus. Também aprendemos que a palavra é o instrumento da nossa santificação. Se os irmãos estão prestando atenção, sempre é a palavra, sempre é a palavra, sempre é a palavra que traz essa santificação. Aprendemos também que a palavra nos dá a certeza do amor de Deus. Deus ele nos ama de tal maneira que, para falar conosco, ele nos deu essa santa palavra. Então, se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus, qual corresponde com o amor de Jesus Cristo. Nós aprendemos também que o mundo, nosso segundo adversário, inimigo, ele deseja tomar
o lugar do amor do Pai em nossas vidas. Nós lemos esse texto para os irmãos, então nós aprendemos isso. E a palavra de Deus é o nosso antídoto para que nós não venhamos cair para esse mundo, ok? Amém? Nós aprendemos também que a palavra nos transmite o poder de Deus para vivermos uma vida santa, né? Pela palavra de Deus, que nós fomos santificados. Nós falamos de santificação progressiva. A cada dia, Paulo, eu falei para os irmãos, que Paulo disse para os irmãos do Filipenses, que nós precisamos desenvolver essa salvação. E desenvolver a salvação é se santificar a cada dia. Hoje eu sou santo, amanhã eu sou mais santo, eu sou mais santo, eu sou mais santo. Mas como é que nós vamos conseguir isso? Pela palavra de Deus. E nós aprendemos que a palavra de Deus é um instrumento pelo qual Deus chama as pessoas à salvação. Aqui, irmãos, nesse ponto aqui, a palavra é um instrumento pelo qual Deus chama as pessoas à salvação. Então foi pela palavra. Nesse ponto aqui, irmãos, eu quero até pedir perdão, porque eu me esqueci de fazer uma aplicação para os irmãos do qual eu estava falando. Quando Cristo ele salva a pessoa, é pela palavra. Então a aplicação, qual é a aplicação que eu ia fazer para os irmãos que eu me esqueci? É com relação aos nossos filhos, com relação àquele que não tem Jesus, a nossa parentela. Nós precisamos orar. Paulo diz que antes de tudo nós devemos fazer súplicas, orações, intercessões com ação de graça, mas também a aplicação é que nós devemos pregar a palavra de Deus. Por exemplo, se eu tenho um filho que ainda não é salvo, eu tenho que pregar essa palavra de Deus, porque o que tem acontecido? Muitas vezes nós só fazemos orar. Claro, a oração ela é uma aliada. Mas os nossos filhos para a terra só vão se converter se nós pregarmos a palavra. Não tem outro meio. A oração é a nossa aliada. Mas se a gente não pregar a palavra para os nossos filhos, eles não vão se converter. Então, essa aplicação que eu me esqueci. Vamos orar, aí vamos criar todas aquelas estratégias, né, para já saber. Vamos convidar nosso filho para o almoço, para uma merenda, algo parecido, e vamos pregar a palavra para ele, ok? Então aqui está feita a aplicação e eu me esqueci. Vamos lá? E aqui dentro desse contexto de santidade, nós vamos para o segundo ponto importante. O segundo ponto é que nós somos santificados pelo correto relacionamento com o mundo. Nós somos santificados pela palavra de Deus, mas também nós somos santificados pelo correto relacionamento com o mundo. E aqui eu quero destacar 5 verdades de forma bem clara, específica e objetiva, para nos ensinar que a nossa santificação, ela também vem pelo correto relacionamento com o mundo. Nós temos relacionamento com o mundo. E diante dessas 5 verdades, nós vamos ver se o nosso relacionamento com o mundo está trazendo para nós essa santificação. Amém? Primeiro, não somos do mundo. Nós não somos do mundo. Versículo de número 14, o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, quando ele estava orando pelos seus discípulos, ele diz: eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque nós não somos do mundo, como também eu não sou do mundo. Jesus, quando está orando aqui, baseado na nossa eleição, ele está nos dizendo que nós nascemos do alto, que a nossa origem é do alto, e nós devemos buscar as
coisas lá no alto. Então, nós não somos desse mundo, porque Cristo, Ele nos elegeu desde a fundação do mundo. Olha o que diz aí esse versículo de João, capítulo 15, aí, nem mesmo se eu coloquei. Mas ele vai dizer assim, ó, se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas o mundo vos odeia. Por quê? Porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Então Jesus está dizendo aqui que nós não somos desse mundo, porque a soberania de Deus, Ele nos elegeu desde a fundação do mundo. Então nós não somos desse mundo, nós só estamos de passagem. Olha o que diz essa nota para enriquecer melhor o nosso entendimento de Bruce. Ele diz com exatidão que os discípulos foram dados pelo Pai procedentes do mundo. Vejamos o versículo de número 6. Ele vai dizer assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então, o que ele está dizendo aqui? Estou falando no sentido de eleição, no sentido espiritual. Claro que nós estamos sempre aqui nesse mundo, mas não é nesse sentido, tá bom? Ele está dizendo aqui que Cristo, Ele nos tirou do mundo, no sentido espiritual, porque nós não somos desse mundo. Por isso que no versículo 14 aqui que eu li, mais uma vez para corroborar, ele vai dizer: eu lhe tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Por quê? Porque eles não são do mundo, como também Jesus não é do mundo. E o versículo de número 11, ele também corrobora quando ele diz assim, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Então, qual é a ideia aqui de Jesus Cristo para nós? Que nós não pertencemos a esse mundo. Nós não somos desse mundo, nós somos do mundo celestial. Amém? Os irmãos estão comigo? Amém. Nós não somos desse mundo, tá bom? Ok? Amém? Repetir da vez, Segunda verdade, além de nós não sermos desse mundo, nós somos odiados pelo mundo. O mundo, ele nos odeia. Vamos ver se isso é verdade? Versículo 14. Eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo ama vocês. O que Jesus está dizendo aqui? O mundo nos ama? Você tem que falar com isso, então, né? Não? E o mundo os odiou. Por que o mundo nos odiou? Porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Então, irmãos, o mundo, o curso desse mundo, ele odeia o cristão. Ele odeia. Se o mundo está te amando, alguma coisa está errada. E se você também está amando o mundo, está mais errado ainda do que nós vimos no versículo semana passada. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Olha o que diz aqui, irmãos. Tiago, capítulo de número 4, para aqueles que pensam que nós somos amados por esse mundo, e para aqueles que pensam que nós devemos amar esse mundo, Tiago, capítulo número 4, versículo 4, ele vai dizer assim. Tiago era aquele pastor, segundo o pastor que estava pregando lá no congresso de Bafé, era um pastor mesmo que falava logo na cara, ficava fazendo redundância não, por isso que ele começa logo: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus?
Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui o quê? Inimigo de Deus, né? Tiago está dizendo que eles não tinham compreendido que a amizade do mundo é inimiga, porque o mundo, ele não nos ama, o mundo ele nos odeia, e aquele que quer ser amigo de Deus, aquele que quer amar a Deus, amar esse mundo, torna-se inimigo de Deus. Por isso que João disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E Paulo, corroborando com isso, ele vai dizer aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, ele vai dizer assim, Romanos 12, 2: e não vos conformei com este século, não nos conformemos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o nosso relacionamento com o mundo traz para nós essa santificação, de uma vez que nós não somos desse mundo, nós não somos daqui, nós somos peregrinos. A nossa santificação, ela vem pelo correto relacionamento com o mundo, quando o mundo nos odeia. Quando o mundo nos odeia. Então nós precisamos observar muito bem isso. Terceira verdade: somos chamados do mundo. Primeiro, nós não somos desse mundo. Segundo, somos odiados por esse mundo. Agora somos chamados do mundo. Versículo de número 19. O Senhor Jesus Cristo vai dizer assim: é a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Irmãos, esse versículo aqui, ele traz muita santidade, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, para nos tirar desse mundo, Ele mesmo se santificou a Ele mesmo, para que essa santificação, por meio da palavra de Deus, estivesse sobre as nossas vidas. Então nós somos chamados do mundo pela santificação em Cristo Jesus. Ele diz: é a favor deles, é a favor da bênção celeste, que eu me santifico a mim mesmo, com o propósito para que a brilho celeste também sejam santificados na verdade, de uma vez que tenham um relacionamento correto com o mundo. Então, nós fomos santificados, chamados do mundo pela palavra de Deus, por meio da santificação em Cristo Jesus. Não é assim que ele vai dizer no versículo de número 17, quando ele vai dizer: santifica-os na tua verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra, ela é a verdade. Então, nós fomos chamados do mundo por meio da santificação em Cristo Jesus. Jesus, ele deixou a sua glória, se humanizou para trazer para nós essa santificação. Agora nós podemos dizer que nós somos santos, nós éramos impuros, nós estávamos nas trevas, e pela santificação de Jesus Cristo, isso nos chamou também para nós nos tornarmos santos como Ele é santo. Isso que o apóstolo Pedro vai dizer: seja santo como eu sou santo. Então traz para nós essa ideia de nos separar. Vocês sabem muito bem, são bem doutrinados, que a palavra santificar significa separar. Cristo nos santificou, nos separou para Ele. Ele é o noivo e nós somos a Igreja Santa, o qual o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos de Efésios, a partir do capítulo de número 5.
Amém? Os irmãos estão entendendo? Vamos fazer a aplicação já. Quarta verdade enfatizada aqui: estamos no mundo, mas somos guardados do mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós somos guardados do mundo. Versículo de número 11. Jesus orando por nós, ele vai dizer: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, falando de nós, ao passo que eu vou para junto de ti. Jesus está caminhando para ir para os santos céus, e ele vai dizer: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que nós estamos nesse mundo, mas nós somos guardados desse mundo. O mundo aqui não tem mais poder de nos derrubar. O mundo aqui não tem mais poder de nos destruir, porque Jesus é aquele que está nos guardando. Lembra que eu disse para os irmãos na mensagem antigas que nós temos um intercessor chamado Jesus Cristo, e se não fosse por Jesus Cristo nos guardar de todo o mal, nós já teríamos sucumbido, nós já teríamos sido destruídos. Mas Jesus é aquele que ainda nós estamos nesse mundo, e nós vamos ver que nós temos tarefa específica nesse mundo. Por isso que Jesus Cristo ainda não nos chamou para os céus, mas nesse mundo nós somos guardados de todo o mal e de todo o inimigo. Versículo de número 15. Jesus diz: não peço que os tire do mundo. Jesus poderia dizer: olha, eu vou para os santos céus e eu amo vocês e eu vou levar vocês. Não, Jesus não fez isso. Ele diz: não peço que os tire do mundo, e sim faça o quê? É muita falta de convicção, né, irmão? Vocês não estão com a Bíblia, não? Não estou passando o versículo aqui, não. Tem que olhar na Bíblia. Tem que olhar na Bíblia, verificar que eu estou falando se está escrito ali. Vamos lá, vamos corrigir isso aqui, vamos corrigir. Eu falo a primeira parte, vocês falam a segunda, que é para confirmar se aquilo que eu quero aplicar vocês vão entender. Versículo, já me perdi, quer ver? Tá, achei. 15. Jesus disse: olha, Deus, eu não peço ao Senhor que tire meus discípulos do mundo, e sim que faça o quê? Os guarde de todo mal. Então, estamos no mundo, mas somos guardados pelo mundo quando nós temos um relacionamento correto com o mundo. Última e quinta verdade, virando a página aqui: somos enviados de volta ao mundo. Pegou, né? Porque eu falei que nós estamos no mundo, eles somos enviados de volta ao mundo. Vamos lá, versículo número 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está dizendo: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eu os enviei ao mundo. Aqui é no contexto espiritual. Nós estávamos nesse mundo, estávamos no império das trevas. Cristo nos resgatou desse mundo. Agora nós estamos na sua maravilhosa luz. Agora o que Cristo faz conosco? Ele nos envia de novo para esse mundo, não como um miserável pecador, não mais nas trevas, não lançado no pecado. Agora Ele nos envia de volta ao mundo. Mas por que Jesus nos envia de volta ao mundo? Para a gente ficar passeando, ir para shopping, é para a gente
para banho, Jesus Cristo poderia dizer assim: olha, eu tirei vocês do lavaçal do pecado, agora eu vou enviar vocês de novo para o mundo, aí vocês fazem o que vocês quiserem no mundo, vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem. É dessa forma que Jesus nos enviou ao mundo? Não, nós temos missão específica nesse mundo, e a missão específica para nós como igreja é pregar a palavra de Deus. Então, se nós ainda estamos no mundo, é porque Jesus ele nos enviou para esse mundo por meio de um correto relacionamento com o mundo, pregar a palavra de Deus. Então, o propósito aqui é de pregar a palavra de Deus. O Senhor diz: assim como tu me enviaste, se coloca, e dá o exemplo. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Não para ficar num banco de cadeira sem trabalhar, não para ficar dentro de quatro paredes, mas sim para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, irmão, ele sabia desse peso. Vamos só ler esse versículo aqui para fazer as aplicações. Romanos, perdoe. Deixa eu ver se é Romanos, capítulo 1. Nós já estamos cansados de ler, ouvir, o que falta é prática. Romanos capítulo 1, versículo 14, Paulo conhecia que Deus tirou ele desse mundo, que Deus o guardou desse mundo, mas que Deus trouxe novamente o apóstolo Paulo a esse mundo para uma missão maior, sublime e específica, que é de pregar o Evangelho. Por isso ele reconhece logo quando ele vai dizer no versículo 14: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, Paulo aqui ele reconhecia que Jesus Cristo tirou ele do mundo das trevas, guardando ele do mal, mas também trouxe ele novamente para o mundo para pregar a palavra de Deus. Então, nós somos enviados de volta ao mundo. Amém? Vamos para aplicações, irmãos? Quero fazer aqui 3 aplicações para nós sabermos como é que está o nosso relacionamento. Nós somos santificados pelo nosso relacionamento com o mundo. E a primeira aplicação que eu quero trazer para os irmãos: o que tem mais pesado nas nossas vidas nesse relacionamento? É o mundo sobre nós ou nós sobre o mundo? O que tem pesado mais nesse relacionamento? Aqui está uma balança. Do lado está o mundo e do lado está a santificação. Quando nós temos um bom relacionamento correto com o mundo, a santificação ela vai fazer peso. Aí o que vai acontecer ela fazendo peso? Nós não vamos amar o mundo não vai ser a nossa prioridade, as coisas materiais desse mundo não vai ser a nossa prioridade, porque nós estamos sendo santificados pelo correto relacionamento com o mundo. Mas quando isso não acontece, tudo que nós já vimos aqui, essas 5 verdades, o que vai acontecer? O mundo vai fazer peso sobre nós. Aí é que reflete dentro da igreja. Por que o povo não quer vir para o culto de doutrina e oração? Porque o mundo é mais importante. Porque nossos filhos estão casando. Porque nossos filhos, as pessoas estão ficando grávidas, não querem casar.
pelo relacionamento que está incorreto com o mundo. Então, tudo isso pesa na nossa santificação. Tudo isso pesa. Nosso relacionamento com o mundo tem que ser um relacionamento que traga para nós santificação. Nós não estamos aqui hoje, estamos aqui na igreja, no Celeste, numa bolha. Não, nós precisamos conviver com esse mundo, mas influenciar o mundo. Jesus disse que vocês vão ser o quê? O sal e a luz desse mundo. Então, quando nós temos esse verdadeiro relacionamento correto com o mundo, nós vamos ser isso que Jesus disse para nós: sal e luz do mundo. Mas quando isso não acontece, irmãos, aí reflete dentro da igreja, reflete na vida espiritual das pessoas. E o apóstolo João, mais uma vez, ele disse lá, né, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, logo você ainda não é salvo. Aí vai dizer, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Então isso é muito sério. Por isso nós estamos vendo a igreja fria, porque seu relacionamento com o mundo está relacionado assim, ó, amigo do mundo. E nós lemos lá em Tiago, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo, a questão assim com o mundo, constitui-se inimigo de Deus. Constitui-se inimigo de Deus. Então, aqui nós podemos até pensar no sentido de uma aplicação bem geral, daqueles que são, será que são realmente crentes verdadeiros? Por quê? Porque o relacionamento com o mundo está assim, ó, que amizade, né? Um mundo bom aí, que mundo bom, meu irmão, esse mundo jaz do maligno. A Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. O curso desse mundo já está entregue para Satanás. E se nós, como igreja do Senhor, não abrirmos nossos olhos para isso, né, a nossa santificação não vai ter progressão. Não vai ter progressão, né? Não vai ter progresso, não vai ter progresso. A gente sempre vai ser aquela igreja bonita, né? Por que só nós aqui, ó? Por que só nós, né? Porque falta santificação e cuidado, né? Paulo vai dizer: justificado pela fé, temos paz com Deus. Não. Aquele lá que diz sem santificação, quem verá o Senhor? Cadê os universitários, diáconos, os estudantes da Bíblia? Hebreus? Está lá em Hebreus. Eu já achei ele aqui. Vamos lá, para o lado. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, ficamos aí com esses ensinamentos e possamos nos avaliar. Como é que está o nosso relacionamento com o mundo? Está de odiar esse mundo ou está de amar esse mundo? Mas só o Espírito Santo pode falar. Eu também sei, tá bom? Eu também sei, né? Porque eu conheço a vida dos irmãos e alguns precisam deixar de amar esse mundo para que santifique cada dia mais. Amém, irmãos? Vamos para o pedido de orações. Quarta-feira, se Deus quiser. Quarta-feira eu vou adiantar, vou estar aqui. Mas, no outro momento, a gente vai começar a unidade. Nós estamos sintetizando a petição de Jesus em 4 áreas: salvação, segurança, santificação e agora unidade. Então, peço que os irmãos do versículo 21 ao 26, irmão, leia esse texto, tá bom? Vai falar sobre unidade. Pedidos de